Bem-vindo a mais um vídeo no canal da Celk. Sou o César e agora será apresentado como listar usuários da API no aplicativo com React Native. Para começar, eu abro o gerenciador de arquivos, acessei meu disco principal e no mesmo tenho o diretório Celk_API e coloquei o código-fonte da API da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo o link para acessar a lista completa. Abro esse diretório no editor. Após ter aberto, venho no arquivo ler e tem as orientações, os requisitos, depois como rodar o projeto baixado. Só seguir as orientações. Quando executar as migrations, será criado as tabelas no banco de dados. Se eu conferir, eu confiro através do Workbench, um programa para trabalhar com banco de dados de forma gráfica, eu tenho as tabelas. Mas se eu conferir, botão direito, selecionar, não tem nenhum usuário cadastrado. Eu quero cadastrar no banco de dados, para isso retorno no editor e no editor venho no Postman. Eu estou utilizando essas extensões, inclusive o Postman. Venho em Postman. Já tenho da aula anterior, posso fazer o seguinte, excluir e começar do zero. Clico em importar, depois arquivo. No código-fonte da aula anterior, eu tenho o diretório Postman e dentro do mesmo eu tenho o backup. Abro o mesmo, importou, em seguida venho em cadastrar e aqui em cadastrar, próximo passo no corpo da requisição e tenho um usuário. Eu divido desta forma, coloco o nome César, aqui também o e-mail César e tento cadastrar. Cadastrou com sucesso, isso porque a API está rodando corretamente. Eu segui as orientações do arquivo ler. Depois tenho o segundo usuário, esse daqui. Em seguida cadastro o terceiro usuário, coloquei o nome. Também coloco e-mail diferente porque não pode ter mais de um usuário cadastrado com o mesmo e-mail e cadastro agora mais este quarto usuário. Clico em Send, usuário cadastrado com sucesso. Clico em Ctrl Z para retornar para o nome original. Posso fechar o cadastrar, abro o listar que está fazendo a requisição para esta rota. Clico em Send e também consegui listar os registros. Esta API também é desenvolvida em aulas anteriores. Caso você queira mais detalhes, abaixo você pode acessar a lista completa de aulas. Listou os usuários. Eu deixo aberto no momento isso. O próximo passo agora é retornar no gerenciador de arquivos, novamente disco C, eu tenho o diretório Celk_APP e coloquei o código-fonte da aula anterior relacionado ao aplicativo. Abro no editor, após ter aberto, sigo as orientações que estão no arquivo ler, tenho os requisitos, depois como rodar o projeto baixado. Instalei as dependências, executei o mesmo, está rodando o aplicativo, eu posso baixar o aplicativo, expurgou, em seguida ler o QR Code que é gerado quando você executa este comando. Está aqui o QR Code. Não preciso ler porque eu fiz a leitura antes de começar a aula e tenho o seguinte resultado. Este resultado, bem-vindo a Celk e conexão realizada com sucesso. Isto é, conseguiu conectar com a API corretamente. Eu segui essas orientações. Se eu vier no arquivo config, eu tenho a API, coloquei o meu IP. Você precisa colocar o seu IP. No arquivo ler tem todas as orientações. E também foi conteúdo de aulas anteriores. API rodando. O aplicativo também. Eu posso agora criar uma nova página para listar os usuários. Inclusive, já existe esta página criada na aula anterior, na qual eu apresentei como navegar entre as páginas. Clico neste botão usuários, porque eu estou na página Home e quero abrir agora esta página listar usuários.
e nesta página somente tem este conteúdo. E quero substituir este conteúdo pelo valor ou pelos usuários que estão no banco de dados, e é a API que vai retornar. Eu não quero centralizar, eu quero colocar no início. Seleciono essas duas linhas, Ctrl 2 ponto, salvo e atualizou o conteúdo, listar os usuários. Caso no seu ele não tenha atualizado, você pressiona a tecla R para dar o reload. Aqui, clico em R, vai dar o reload no aplicativo, venho em usuários e acessou esta tela. E nesta tela eu quero fazer uma requisição para a API. Se eu quero fazer, eu preciso pegar o arquivo que possui a conexão. E no arquivo index da página inicial já temos esta conexão, isto é, está importando o arquivo. Eu copio só para agilizar, porque já tenho o comentário, somente o endereço não está correto, porque aqui é só um diretório e aqui são dois diretórios. É claro, há formas otimizadas, colocar o arroba aqui na frente, no entanto, no momento eu deixo assim, apago isso, Ctrl espaço e o editor nos auxilia e completa o endereço correto. Eu estou utilizando o React Native com TypeScript. Por isso, eu preciso seguir as orientações do TypeScript. Primeiro, criar uma interface para os dados do usuário ou dos usuários. Pego a palavra reservada interface, o nome user, nome pode ser qualquer, haverá o valor ID, e este valor é um número, depois eu tenho o nome, e este nome é uma string, um texto, e também o e-mail é um texto, por isso é uma string. Criado a interface, próximo passo é armazenar os dados do usuário ou dos usuários. Uma constante com o nome de users recebe os usuários. E para atribuir os usuários, utilizo o set users e aqui será utilizado o use state para poder manipular o estado. Use state. Manipular o estado seria alterar o conteúdo de uma forma mais simplificada. Eu dei o Enter, ele importou aqui acima o use state. Onde que ele importou? Ele importou aqui abaixo. Coloco acima, também em breve eu coloco o comentário. Eu parei no use state. Agora sim, utilizo a interface que eu criei aqui acima, esta interface, e indico que será um array, finalizo, e é uma função, não esquecer de criar a função e indicar que o valor será do tipo array. É do tipo array? Confiro na API. Quando eu acessei esta rota listar, retornou o quê? Um array. Beleza, está correto. Agora sim, posso criar uma função para recuperar os usuários da API. E como eu executo esta função? Eu quero executar quando o usuário carregar a tela, carregou esta tela, chame a função. Esta função eu não tenho ainda, ela será criada aqui acima. Ou posso criar, copiei o nome, crio uma constante com o nome getUsers, em seguida async, porque será utilizado o await, e crio a função seguindo o padrão arrowFunction. Eu deixo a função vazia, somente isso. E quando carregar esta tela, chame esta função. E para isso será utilizado useFocusEffect. Se eu clicar aqui, ele deve importar na parte superior, logo eu confiro, e este useFocusEffect recebe uma função de callback, será useCallback. Também dou um Enter, ele deve importar na parte superior, logo confiro, e também recebe uma função seguindo este padrão arrowFunction. E dentro desta função, eu chamo agora a nossa função getUsers que eu criei aqui acima.
e só falta indicar que ela deve ser executada. Só aqui temos alguma coisa, eu coloquei o use, posso quebrar a linha para ser mais fácil de visualizar. Agora, neste use, coloco vírgula e coloco um único array, indicando que deve ser executado somente quando carregar a página e uma única vez. Caso houvesse paginação do resultado, você poderia executar sempre esta função quando o número da página for alterado, mas esse conteúdo é abordado no curso de Node, React e React Native. Mais detalhes do curso no link abaixo do vídeo. Agora sim ele vai chamar esta função. Será que chama? Podemos testar console.log, em seguida a palavra listar, somente ela para ter certeza. Temos o quê? Listar. Quando eu salvei, ele deu um reload e automaticamente executou o useEffect e em seguida executou esta função, imprimiu o console.log. Mas não é só o console.log que eu quero fazer uma requisição para a API receber a lista de usuários. Await, aguarde o processamento, posso utilizar o await porque eu acrescentei o async. Enquanto não finalizar esta linha, não pode ir para a próxima. A API, quem é esta API? A API é isso daqui que está recebendo o valor deste arquivo, que possui a conexão com a API. Se eu conferir, está aqui a nossa conexão, é ela que eu estou utilizando. E indico qual é o verbo, eu não sei qual é o verbo, bora conferir na API. O listar eu deixo aberto, o ler eu fecho, venho nos arquivos, source, controller, usuário, eu tenho a rota, criar a rota, listar usuários, é ela que eu quero. Qual é o verbo? Verbo get. Qual é a rota? Rota users. Tem a barra na frente, eu acho que eu não preciso colocar a barra, logo eu confiro. Verbo get, verbo, método, você chama como você quiser. Abro o template string, isto é, abro crase, finalizo a crase e coloco users. Ah, eu citei da barra. Será que eu preciso colocar a barra aqui na frente? Confiro na API, não, já existe a barra, não precisa ser colocado. E agora, se conseguir executar com sucesso, permanece no then, e no then eu executo uma função, também seguindo o padrão ArrowFunction, e ela recebe a resposta que a API retornar, response. E agora eu só coloco um console.log para pegar o que a API está retornando. O valor está em response.data, sempre tem o data. E quando não conseguir executar com sucesso a API retornar erro, acessa aqui o cat e neste cat também crio uma função e esta função ela recebe como parâmetro o erro que for gerado e posso apresentar agora o alerta. Coloco alerta, se eu der um enter ele vai importar na parte superior também, logo eu confiro alerta.alerta e primeiro haverá o título, ops, depois pega o que está dentro de erro, erro é este parâmetro, você pode colocar o parâmetro tipo N e vou deixar assim, mas se houver necessidade, porque estamos utilizando o TypeScript, você pode tipar. Eu coloquei, era assim, agora sim. Eu vou deixar tipo N, N quer dizer qualquer tipo, response, indicando se não encontrar, não há nenhum problema, para isso coloco ponto de interrogação, se não existir não gera erro, depois tem data, mesma coisa, se não existir não gera erro e apresente o erro que existir, erros, em seguida, se isso aqui for true, apresente ele mesmo, se não, apresente a seguinte frase, tente novamente. Assim, sempre vai apresentar alguma frase de erro quando for gerado. Agora, neste console, em função de ter salvo, já imprimiu aqui os valores. Eu acho que
log, só temos um log, está correto. Log, data de cadastro, e-mail do usuário, ID do usuário, nome do usuário, data de edição, outro usuário, segundo, em seguida terceiro e o quarto usuário. Significa que eu estou recebendo os dados corretamente, acessou o DEN e se executou com sucesso, precisamos colocar esta mensagem, este comentário. E o mesmo aqui abaixo. Quando não conseguir executar corretamente, retorna o erro. E, ao invés de ser um simples console log, eu quero atribuir os usuários em users. Para isso, utilizo o set users. Coloquei o set users e depois simplesmente pego esta resposta, é o mesmo valor que eu estou imprimindo no terminal. Eu deixo no momento este console log, só colocar o comentário, atribuir os dados retornados da API. Aqui eu faço desta forma. Aqui abaixo não altero nada. Se eu já tenho os dados, eu tenho mais de um usuário. Eu preciso utilizar algo para percorrer o array de usuários. Coloquei o comentário, não sei qual é a forma, é barra. O comentário como? É barra desta forma? Não, não é. É asterisco? Também não é. Como é o comentário? Eu simplesmente seleciono, Ctrl 2 pontos e o editor já faz o comentário de forma correta. Abro chave indicando que haverá um JavaScript. Eu quero ler o que está dentro de users. Users é esta constante que recebeu os dados através do set users. E para ler os dados, eu utilizo o map para percorrer todos os registros e toda vez que ele passar por um registro, ele executa uma função seguindo este padrão, arrow function, e passa como parâmetro os dados de um único usuário. Coloco no singular. Coloquei a vírgula, não é vírgula, é o ponto. Aqui está apresentando erro porque eu não estou retornando nada ainda neste local. Para isso eu coloco o return e dentro deste return eu retorno os registros. Pego o componente view, finalizo o componente view. Eu confiro na parte superior se ele importou tudo o que eu precisava. Use callback e use state. Importou, coloquei o comentário para que os mesmos servem, descendo um pouco. Ok, já está importado o que eu preciso. E view importou agora mesmo. View é o componente para apresentar algum conteúdo. View corresponde a div no HTML. E antes do return, coloco um comentário. E agora? É a mesma forma daqui? Não sei. Seleciono, Ctrl 2 pontos e o comentário é desta forma. Eu quero que ele apresente um erro, ou na verdade já apresentou um erro, era este erro que eu queria apresentar para vocês. Porque se vocês resolverem este erro desta vez, nas próximas vocês já sabem a solução. Aumento aqui para conseguir visualizar melhor e o erro é o seguinte. A lista, cada filho da lista, cada usuário que eu quero imprimir, ele deve ter uma chave única. Pego esta propriedade, chave única, e como eu coloco 1 para o primeiro, 2 para o segundo, 3, eu preciso implementar uma função para gerar isso? Não, porque cada usuário tem seu ID único. Então, o ID já é único. Pego user que possui os dados do usuário, eu tenho a coluna ID. Eu posso utilizar a coluna ID porque eu acrescentei aqui na interface. Eu estou utilizando TypeScript. Eu posso utilizar o ID, name, e-mail. Caso você queira alguma outra coluna, você acrescenta aqui na interface para poder utilizar neste local. Depois de view, eu acrescento text, abro o componente, finalizo, confiro se está presente na parte superior, sim, o componente text, posso continuar.
havia também em algum momento importado o alerta, sim, importou o alerta. Continuo aqui dentro do text, diminuir aqui um pouco o tamanho, coloco a palavra ID, abro chave porque eu quero imprimir o que está dentro de user, mas somente o valor que vem da coluna ID. E olha que beleza, já temos o ID. Eu duplico isso porque existe nome e o e-mail. Eu só estou imprimindo esses 3 valores, mas se você quiser outros valores, lembre de acrescentar na interface a palavra e-mail, depois a coluna e-mail é e-mail. Só coloco aqui. O mesmo em relação ao nome, é o name. Salvei e tenho o resultado. Eu não quero este botão, eu comento ele, porque se houver necessidade no decorrer das aulas, já tem como implementar o botão, porque no decorrer das aulas será implementado a tela para visualizar os detalhes do registro, porque observe que temos a data de cadastro e a data de edição. Aqui eu não estou apresentando, porque haverá uma tela exclusiva para apresentar os detalhes do registro, como também haverá a tela para cadastrar um novo usuário, uma tela para editar, mas isso será apresentado nas próximas aulas. Por isso é importante que você deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas. Só um pouco otimizar isso de uma forma não recomendada para um projeto final, porque aqui eu não tenho nada de CSS. E este listar usuários, eu quero acrescentar uma personalização. Eu coloco um CSS básico, para isso utilizo o título, o nome título, 2 pontos, abro parênteses, indico o tamanho da fonte, font size será 23, e também eu acrescento uma margem em relação ao rodapé, será, acho que 5 já é o suficiente. Eu estou personalizando este título. Peguei o título e acrescento neste local. Utilizo o style, a propriedade style, e esta propriedade ela recebe o seguinte: o que está dentro de styles é esta constante, só coloco a constante, e dentro desta constante ponto eu tenho o título. O título refere-se a isso daqui. Eu simplesmente naveguei. Salvei e tenho listar usuários. É claro, esta aula não tem nenhum objetivo de apresentar como implementar o layout da tela listar. O objetivo desta aula era buscar os registros na API e listar na tela. É só isso. Se você quer aprender como implementar o layout, você já sabe. Abaixo da aula vai ter o link para o curso de Node, React e React Native. Este user, eu quero fazer uma alteração. Quero colocar a palavra usuário. Venho em rotas, arquivo index, e neste arquivo de rotas, depois de componente, quebro a linha para ser mais fácil de visualizar, eu acrescento algo opcional. Então, esta propriedade recebe um objeto, neste objeto coloco o título, e o título que deve ser apresentado é o usuário. Coloco só o usuário, porque se eu tiver na tela listar usuários, tem aqui o usuário, faz o quê? Listar usuários. Depois, se eu estiver na tela visualizar, apresenta o usuário aqui acima e abaixo detalhes do usuário. Depois, editar o usuário. Conteúdo das próximas aulas. Eu comentei este console log, ou ele está ativo? Ele está ativo, Ctrl 2 pontos para comentar e não utilizar o mesmo. Assim, eu apresentei para vocês como recuperar registros da API. Depois que recuperar os registros, estou imprimindo os valores na tela.
Esta requisição para a API, ela está fazendo uma requisição para a nossa API criada com Node em aulas anteriores, mas a requisição poderia ser para uma API criada com Python, Laravel, Java, desde que a mesma aceite uma requisição através do verbo get. E o mais importante, aqui eu não fico simulando uma API, eu utilizo realmente uma API que foi criada com Node e TypeScript. Por isso, agora deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas sobre visualizar, editar, cadastrar e apagar.